Edição do sábado do Girassol Jornal, com um novo formato, mas a mesma vontade de informar, no Dia Mundial da Terra. Vamos aos destaques de hoje. Estrada nova que liga o bairro Popular ao Palanca está velha e da Ponta Olímpio Macoéria só resta o nome. Chuva deixa acumulados de água e lixo. Como as famílias devem agir para prevenir cólera, febre amarela e outras doenças? Relações Angola-Espanha junta em fórum, aqui em Luanda, empresários e académicos dos dois países. Festival de Jazz às Portas, Luanda, já se prepara para o evento que trará ao país artistas de vários pontos do mundo. No Sudão, uma semana de ataques, cresce o número de mortos e de deslocados. A União Africana já condenou o ato. Olá, boa noite. Abrimos o jornal de hoje com uma notícia que deixa agastados os automobilistas e moradores do Neves Bendinha e do Palanca. A chamada Nova Estrada, ou a Estrada Nova, está velha e muito esburacada. Quem vive no local lamenta as condições. Muita tristeza, porque noutra hora não era assim, nós éramos felizes. Morador há 29 anos no bairro Palanca, Luís Cabonc, diz que a sua zona já foi melhor e que o cenário hoje verificado vem de 2019 e só piora a cada dia que passa. E também nós não conseguimos entender, se nós temos valas, como é que quando chove as águas todas entram nas nossas casas. Sofremos bastante. Essas valas estão entupidas. Na mesma situação está a senhora Nazir Maquiesse, que já perdeu muitos bens por conta da água da chuva, que hoje compõe a imagem do bairro. Queremos uma solução para fazer uma solução aqui dessa estrada, senão estamos passando mal. Tem outros vizinhos que abandonaram a casa, outros estão aguentando mesmo aqui de detalhe com água. Esse dia que choveu muito, mesmo você não tem como dormir, só com água, tirar água toda noite. A quantidade de resíduos, sobretudo garrafas de plástico, nas sarjetas tem impedido o escoamento das águas na rua Olímpio Macoeira, criando desse modo muitas crateras. Ao longo desta rua, alguns buracos são, inclusive, sinalizados com pedras. Ainda assim, mototaxistas e automobilistas não escapam dos mesmos. Os contentores de lixo ao longo da via é outro empecilho. Trabalho aqui no Angalo, mas essa via aqui está muito podre, tem muitos buracos, água, até não conseguimos passar, nem as viaturas, os motoqueiros. Estamos a trabalhar com muita dificuldade. Você trabalha, é difícil você trabalhar um mês sem problema, você trabalha 2 semanas, sempre vai ter problema. Vamos te dar uma coisa por aí. Agora, não sabemos se temos problema, não mexe mesmo, não olha, não passa por aqui. É muito difícil mesmo, eu assim estou carregado, mas para passar nessa lomba aqui que está ali frente, vai me custar muito. Nós para passar aqui, às vezes, graças a esses miúdos que metem aqui um pouco do entulho, mas quando chove, a chuva leva tudo. O entroncamento que dá acesso à FTU e o Avocumbe é o mais crítico dessa zona. Durante a nossa reportagem, foi possível observar e ver o sofrimento que passam os cidadãos que por aí trafegam. Estava a fazer, esse carro está vindo na oficina. Vem meter pintura, está vindo na oficina. Agora, eu não sabia também aqui tem buraco. O risco, agora vou falar como, não sei se vou falar como. A ponte desabou em fevereiro de 2019 e devia ter sido reabilitada em 4 meses. A estrutura faz parte do plano de reabilitação de 47 ruas do bairro Popular, que está orçada em 120 milhões de dólares e previa o melhoramento das redes técnicas. A nossa equipa contactou o administrador do Distrito Urbano do Palanca, Moisés Vungula, que prometeu se pronunciar nos próximos dias. A tarde de hoje em Luanda deixou em alvoroço moradores do bairro Prenda. Há relatos que 2 prédios tremeram, os lotes 1 e 7, sendo que há famílias já evacuadas. Temos uma equipa no local e é para lá que vamos estender o nosso sinal ao encontro do Simão João. Simão, boa noite. Alguma medida já foi tomada além de evacuar as famílias?
Boa noite, Kina. Boa noite também extensivo aos telespectadores da TV Girassol. Por esta altura, a comissão do município de Luanda está reunida com os moradores do bairro Prenda, aqui do lote 1, da Rua dos Sertanejos. Dizer que o tremor foi sentido por volta das 12 horas, quando o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros fez então a evacuação das famílias deste edifício. Para mais pormenores, vou ouvir agora uma moradora deste edifício, cujo ano de existência ronda os 50 anos, desde a década de 70. Vou conversar agora com esta cidadã. Muito boa noite, está em direto para a TV Girassol. Conta-nos como é que tudo aconteceu. Boa noite, sim. Tudo aconteceu por volta das 11, 12 horas. Nós dentro de casa sentimos um estalo no prédio, e aquilo preocupou-nos. Assim que eu saí, fui à janela porque a minha filha estava assustada. Eu vi que já tinha alguns moradores que conseguiram descer rápido e viram que a estrutura do prédio, um dos pilares, cedeu, não por completo, né? E aquilo nos assustou bastante, descemos rápido, só mesmo com a roupa de corpo. Até a hora que os bombeiros, a polícia chegou e permitiu que as pessoas pudessem ainda entrar para poder tirar alguns aves, e que não deu muito tempo, né? Foi tudo muito rápido. E também o prédio está interditado e nós já não podemos tirar nada aí, deixamos quase tudo em casa. Este foi o primeiro abalo sentido neste edifício? Bem, não é o primeiro, mas... O mais crítico? Sim, este mesmo assustou bastante. Não é o primeiro, o prédio já tem dado esses estalos, não é a primeira vez, já há alguns anos atrás, não me lembro em que ano mais ou menos. Deu um estalo, mas ninguém deu importância, só que desta vez foi um susto mesmo muito grande, tanto é que estamos todos aqui. Não sabemos o que fazer, nem por onde ir. Por esta altura, a comissão do município de Luanda está reunida com a coordenação da comissão de moradores? Ainda não foi dito nada? Não, ainda não disseram nada, não sabemos do que estão a tratar aí e o que vai ser daqui para frente. Muito obrigado, Kina Santos. Portanto, este é o retrato possível por esta altura aqui no bairro Prenda, na Rua dos Sertanejos, onde o edifício número 1, o lote número 1, teve este tremor por volta das 12 horas. Adiantar que, nesta altura, a comissão do município de Luanda, a administração, está reunida com os moradores para que mais pormenores possa ser detalhado a essas famílias que estão nesta altura ao relento e querem pelo menos que haja um lugar para passar esta noite. Na nossa ronda feita também constatamos que o lote 7 está com alguns problemas, já em estado avançado de degradação, os seus pilares. É uma situação também que está a deixar preocupado os moradores. Nós com certeza vamos também ouvir ainda, caso seja possível, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Faustino Sebastião, nesta altura, está por aqui e com certeza que vai dizer mais alguma coisa sobre esta situação que ocorreu aqui na Rua dos Sertanejos, no lote número 1, no bairro Prenda. Obrigada, Simão. Ficamos então à espera que a qualquer instante o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros se pronuncie em relação à possibilidade de desabamento do lote 1 no bairro Prenda. E hoje voltamos ao município do Kazenga para radiografar as zonas afetadas pela chuva. Apesar de alguma melhoria, há áreas que seguem alagadas. Veja na reportagem do Paulo Mateus. Quase 2 dias depois das inundações em várias casas, ruas e instituições no Kizenga, Ante Novo e na Rua dos Românticos, no município do Kazenga, os moradores afirmam que a situação ainda é preocupante. Ok, nós estamos na Rua da Kizenga, as águas diminuiu e a Rua dos Românticos diminuiu um bocadinho, mas ainda temos casas inundadas que estão a nascer água por dentro e temos muitos moradores que estão mesmo a fugir do bairro, porque as águas estão mesmo para inundar as casas. Algumas escolas sim também estão inundadas, como vamos dizer a escola do Poçoca, a escola da Feza. E nós temos a comissão de morador também, que não trabalha. E nós, os moradores, estamos também a ficar chateados com isto. Que está a provocar isso desde que puseram a estrada e desde que deixaram a entrada aí no Ginga, toda a água que sai em todos os bairros para na Rua da Kizenga. E que mora na Rua da Kizenga é que sofre com água. Por quê?
estamos sofrendo. Então, eles têm que tapar aquela entrada e arranjar um meio na estrada. Aqui no nosso bairro do Antenove, na chuva da quinta-feira, o bairro estava todo inundado, mas durante os dias a água reduziu um pouco, mas temos também problema da energia. Que os homens da ideia não estão conseguindo vir resolvendo isso. Segundo os moradores da Rua da Fortuna, aqui a situação é preocupante devido às inundações, conforme ilustram as imagens. Estamos a falar propriamente no Kazenga Popular e os moradores alegam que tudo torna-se mais difícil por causa do lixo e a criminalidade. Olha, aqui mesmo a delinquência com essa toda água, assim no tempo mesmo de chuva, nós estamos a passar mal. Esse todo o lixo com essa toda água, todos os bichos se encontram dentro da nossa casa. Esse todo o cheiro afeta nós. Nós vivemos como se nós somos porcos. Essa bacia nos preocupa e principalmente os munícipes. Os munícipes preocupam muito porque aqui as casas passam mal, a água que está a nascer dentro das casas, estão a perder os seus haveres dentro das suas casas. O empresário que estava aqui tem que voltar para ver se fecha a bacia e meter uma manilha que sai da bacia para o esgoto, porque senão o município nunca estarão sossegados. E na sexta-feira desta semana, o governo angolano garantiu que vai apoiar as famílias afetadas pela chuva a nível nacional. As administrações estarão a trabalhar para abrigar em lugares seguros os sinistrados. O município do Kazenga conta com cerca de 1.011.397 habitantes. Com os acumulados de água e de lixo pelos bairros e mercados, o consumo de água exige mais cuidados. Nesta época chuvosa, é mais comum existirem surtos de cólera, febre amarela, paludismo e outros. Veja a reportagem da Isabel Kiala com os cuidados e o alerta de um especialista. A época chuvosa é o tempo em que existem muitos charcos e lagoas que favorecem a proliferação de mosquitos causadores da malária, a doença que mais mata em Angola. Esses pequenos insectos, que podem ser mortais, incomodam principalmente no período da noite. Por exemplo, aqui no bairro do Palanca, os moradores reclamam da quantidade de mosquitos que tem origem nessa vala de drenagem. A doença começa a partir daqui. Se não houver capacidade adequada de tirar isso, daqui a nada, isso vai estar mal. Conforme a filha está a ver, isso até pode nos provocar malária e tudo. Muito mosquito. Para vir tirar lixo aqui demora muito. As crianças começam a brincar nessa lagoa, nessa água. Isso não é bom para a nossa saúde e para as nossas crianças. Para fazer face ao perigo de contrair a doença, alguns moradores optam por alguns métodos de prevenção. Os miúdos dormem assim, com o mosquiteiro. Claro, quando sai o mosquiteiro, nós vemos ver as crianças se estão bem. Aqui no Palanca estamos a passar mal. Sempre compramos inseticidas. E temos que fechar sempre a porta e comprar já meio que, sim, medicamentos que nos possibilitam nos prevenir das doenças, das possíveis doenças que podemos apanhar com os mosquitos. Parece que não, nós somos invadidos pelos mosquitos, mesmo tendo mosquiteiros. É necessário que a gente use o dragão. Uns não usam somente o dragão, usam até cremes para afugentarem os mosquitos. Para este especialista em saúde pública, o tempo que a água da chuva permanece parada, o lixo e a má qualidade da água potável são fatores que contribuem para o aumento de casos de malária e cólera. Estamos a falar especificamente de doenças transmitidas por vetores como mosquitos, e aqui nós podemos falar da malária, podemos falar da dengue, da febre amarela e da chikungunya. Infelizmente, as fezes de ratos, muitas vezes misturadas com a água e o lixo, pode fazer com que os cidadãos fiquem mais propensos a doença como a leptospirose. Além desta, nós temos doenças diarreicas agudas, temos também a febre tifoide e a mais temível entre essas todas é o surgimento de surtos de cólera, que acaba por ser uma doença extremamente letal quando atinge uma determinada comunidade. O especialista sugere algumas medidas que devem ser adotadas pelas famílias.
se possível, devem colocar redes nas portas e janelas para impedir que os mosquitos cheguem até o interior dos domicílios. Para aquelas famílias que possuem, por exemplo, os recipientes onde acumulam a água da chuva para vários usos, devem ter o cuidado de deixar esses recipientes sempre tapados para os mosquitos não terem acesso e assim não poderem se reproduzir. Dentro das nossas casas, ter o cuidado de dormir debaixo do mosquiteiro e, preferencialmente, no período da tarde e da noite, usar roupas que cubram a maior parte do corpo para diminuir a superfície de picada do mosquito. E na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, a ravina que promoveu o desabamento de parte da estrada segue em progressão. Depois de desabar mais uma parte da estrada que liga Quimbango ao Golfo 2, na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, no município do Quilamba-Quiache, nessa semana, devido à chuva e à paralisação da obra na ravina há mais de 7 meses, a administração municipal do Quilamba-Quiache tinha prometido o seguinte. Trata-se de uma obra coordenada pelo Ministério da Construção. De facto, essa obra tem levado algum tempo, no entanto, temos a informação e confirmamos no local hoje que o Ministério terá encetado esforços no sentido de colocar uma empresa mais ágil e que possa dar resposta mais célere. Sendo que a empresa está a retomar hoje e como nós temos estado a observar, estamos com um período de chuva muito intenso. Foi-nos apresentado qualquer coisa como um mês. E quase 2 dias depois desses pronunciamentos, essa é a realidade atual da obra. Os munícipes e automobilistas pedem agilidade, qualidade e responsabilização da antiga empresa. Graças a Deus, né? Deram-nos atenção, porque a gente já vem a reclamar bastante tempo com relação a esta vala. Mas, já que sucedeu a situação do asfalto, só assim que as mesmas instituições preocuparam-se em vir resolver este problema. Os nossos responsáveis do governo têm que procurar empresas dignas, com condições necessárias, máquinas, para poderem realizar o devido trabalho. Essa obra está a correr bem, porque a empresa que estava, a primeira empresa que estava aqui a fazer o trabalho, o serviço, não estava a fazer o bom serviço, mas essa empresa estamos a ver, estão a fazer o bom serviço, mas nós queremos também que pelo menos meta uma parede aqui na direção da vala, que nós que fomos lá da vala, para não sofrer mais aquelas consequências de inundação de água. E nós aqui passamos mal através de acidente. Primeiro que nos metam também uma ponta aqui, que nós queríamos, que nos metiam também. Preocupa-me por questões de segurança, porque uma condição dessa na via pública pode incorrer a um risco de vida para qualquer outro utente, não só como automobilista. Já que fez tanto tempo, espero que depois desse todo o tempo se faça alguma coisa melhor, né? Que seja definitiva. A empresa que abandonou a obra deve ser responsabilizada criminalmente, porque isso pode cair num abuso de confiança. Lembre que essa obra orçada em 26.560.894 kwanzas está sob a responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. E o Presidente da República, João Lourenço, aprovou mais de 99 mil milhões de kwanzas para cobrir despesas com a situação de emergência, com destaque para a contenção e estabilização de ravinas. A informação consta de um despacho presidencial que já foi publicado em Diário da República. O documento refere que deste valor vai ser deduzido um montante de 30 mil milhões de kwanzas por já terem sido disponibilizados. O desembolso do valor restante, de mais de 69 mil milhões de kwanzas, deve ser feito em 3 partes, sendo 30 mil milhões de kwanzas até o dia 15 de abril, igual valor até 15 de julho e mais 9 mil milhões de kwanzas até ao dia 15 de outubro. O despacho presidencial esclarece que os desembolsos serão feitos trimestralmente e serão executados até o dia 15 do início de cada trimestre. O documento destaca que o desembolso dos referidos recursos financeiros visa dar resposta ao crescente fenómeno das ravinas que se registra pelo país, com um impacto bastante negativo na mobilidade e segurança das pessoas e bens,
nas zonas afetadas. O fundo fixo trienal é correspondente aos anos de 2022, 2023 e 2024 para o financiamento das obras de emergência, incluindo as ravinas. Ainda os ecos dos prémios Forbes, o presidente de Cabo Verde chamou a atenção para a importância da responsabilidade social no desenvolvimento das comunidades e do país. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defende mais participação das empresas na melhoria das condições de vida das famílias que habitam ao redor das organizações. No domínio da responsabilidade social, o estadista fez saber que no seu país as organizações empresariais estão cada vez mais comprometidas com projetos que atribuem impacto positivo na vida das pessoas. A adesão das empresas ao conceito de responsabilidade social, de forma mais ou menos acentuada, é uma realidade. Este compromisso com o desenvolvimento sustentável é melhor percepcionado nas empresas maiores. As áreas mais contempladas têm sido o ambiente, educação e formação, promoção social e ainda empreendedorismo, saúde, arte e cultura, desporto, entre outras áreas. No entanto, aos governos recai o dever de criarem condições favoráveis para uma maior sustentabilidade das empresas e a promoção da democracia. Caberá sempre ao Estado criar as condições contextuais favorecedoras do crescimento e da sustentabilidade das empresas. A consolidação do Estado de Direito, a densificação da democracia, a afirmação das liberdades fundamentais, a governabilidade e a boa governança são pilares essenciais de uma ecologia amiga das empresas e dos cidadãos. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, foi o grande convidado da primeira edição dos Prémios Forbes de Responsabilidade Social, onde marcou presença a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. A homenagem às nossas empresas que hoje realizamos transmite o reconhecimento, o compromisso recíproco entre o Estado e o setor empresarial privado. Por esta razão, são chamadas a dar o seu impulso renovado às iniciativas de responsabilidade social empresarial. As empresas Refriango, Unitel e Catoca estão entre as premiadas da noite, que reconheceu igualmente figuras que com pouco fazem muito para as comunidades. Este prémio para nós representa um reconhecimento público daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos mais de 20 anos, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Nos últimos anos, então, temos uma estratégia mais alinhada com os principais temas da sociedade, e aqui falamos da educação, da saúde, empoderamento económico, a arte e cultura e o desporto. O nosso trabalho é um trabalho, como lhe disse também, de educação. Nós, para podermos transformar, nós precisamos de transformar educando, e esta é a nossa preocupação. O mundo assinala hoje o Dia da Terra. Em Angola, a data foi celebrada sob o selo da prevenção e da conservação do meio ambiente. Num dia como hoje, as atenções estão voltadas à terra devido à sua celebração. Ela tem um grande pendor para a alimentação e segurança hídrica, fornece recursos medicinais, animais, plantas, fungos e tem princípios ativos para a fabricação de fármacos, cosméticos e regula ainda a qualidade do ar que todos nós respiramos. Costumamos dizer que a Terra está num modo de alerta vermelho, com o aquecimento global, com o descarte de resíduos sólidos urbanos, com as edificações e construções. Portanto, num dia como hoje, pretendemos chamar a reflexão de todos os habitantes da Terra para as medidas e cuidados a termos para que esse planeta continue a sobreviver. Pedir que também a população ganhe a consciência de reutilizar, valorizar muitas vezes os resíduos que são também produzidos por nós mesmos, porque assim estamos a garantir para uma cadeia sustentável de nossos resíduos, garantindo assim a qualidade ambiental
e também a qualidade de vida das nossas populações. Para saudar o Dia Mundial da Terra, que hoje se assinala, foi realizada a campanha de limpeza nos mangais em Luanda, onde foram recolhidos mais de 400 sacos de plásticos. Aqui foi feita uma campanha de limpeza. Em termos de recolha, podemos dizer que foi feita uma recolha de perto de 475 sacos de resíduos, entre garrafas de plástico, sacos. Vamos criar novos hábitos, vamos proteger o nosso futuro comum, vamos proteger o nosso país, vamos fazer mais práticas do gênero, vamos limpar as nossas cidades, vamos evitar deitar lixos ao chão, vamos, por favor, reciclar mais. O projeto Otiva, que também se dedica à campanha de limpeza e de recolha de resíduos, carece de mais colaboradores e apoios para a efetivação contínua das suas atividades. As empresas que poluem deviam nos apoiar, porque nós estamos a tentar resolver o problema que muitas empresas que produzem plásticos têm causado. E tem sido um dos problemas essa falta de colaboração. O relatório final do recenseamento agropecuário e pescas indica que Angola tem 3.194.395 quilómetros de área cultivável, explora 331.285 quilómetros quadrados, correspondentes a 10,37%. Existem mais de 3 milhões de camponeses e as províncias do Uíge e Zaire têm os solos mais ricos. As relações económicas Angola-Espanha podem aumentar nos próximos tempos. Um fórum entre os dois países juntou hoje empresários, académicos e artistas dos dois países. O fórum este que o setor da agricultura foi privilegiado entre os setores que devem fazer parte deste intercâmbio. Com o propósito de aumentar as relações económicas entre os dois países, o Fórum Angola-Espanha prevê dinamizar e solidificar a parceria nos setores socioeconômicos. Foram abordados temas importantes na agenda global e dentro das oportunidades de negócio, com destaque para a agricultura e segurança alimentar. Hoje estamos a lutar para trazer a agricultura no centro das atenções. O país precisa de comer, as pessoas precisam de comer. Um país sem alimentação, sem sustentabilidade agrícola, sem segurança alimentar, é um país que está exposto aos problemas globais, que hoje estamos numa vila global, e que se nós continuarmos a viver da importação, nós vamos ter um problema muito grande, de várias ordens. Eu tenho dito às pessoas que a agricultura, a produção de alimentos é uma questão de segurança nacional. Tem que estar na agenda primária do governo. A saúde e a indústria farmacêutica também estiveram em agenda, o que serviu para a criação de oportunidades. Nós estamos a tentar encontrar um acordo com os laboratórios Cantábria, que são laboratórios espanhóis, que trabalham na fabricação de alguns fármacos usados para o tratamento do vitiligo e também o protetor solar deles, que é muito bom para o tipo de proteção que nós precisamos para o tipo de pele que temos. Um dos focos do evento foi congregar empresas e instituições que juntas possam desenvolver projetos sustentáveis para o bem-estar das populações. Muito difíceis, finalmente parece que estamos a ver um bocadinho a luz e a possibilidade de fazer grandes negócios depois desses anos bem complicados. O Fórum Angola-Espanha foi aberto pelo embaixador de Espanha em Angola e contou com aproximadamente 300 pessoas, desde artistas e empresários dos dois países. E um dos principais focos foi o aumento da cooperação bilateral entre Angola e Espanha nos setores da agricultura e construção de infraestruturas. De sempre, construção, engenharia, consultoras, infraestruturas, mas também gostaríamos muito de impulsionar as relações empresariais em outras áreas, especificamente no setor, se calhar, da agroindústria, agricultura. É uma coisa que foi já falada durante a visita do Estado dos Reis de Espanha na Angola e também no setor de turismo. Eu acho que Angola tem potencialidade, mas Espanha tem também uma muito vasta experiência neste setor e poderia ser no futuro um setor muito interessante para desenvolver. O setor da agricultura
é dos principais setores, né? É a principal fonte da matéria-prima para as indústrias e da alimentação para as famílias e geradora de muitos empregos. Ataque suicida faz 25 mortos no Mali. Vamos conferir com a Janete Meio-Dia os detalhes desta e de outras informações do Compacto Internacional. Janete, boa noite. Os conflitos estão longe de conhecer um fim. Boa noite, Kina. Infelizmente, um pouco por todo o mundo, os países e os povos vivem a trocar balas. Assim que nos acompanha igualmente, boa noite. O ataque foi feito durante a madrugada no Mali com o uso de um carro-bomba que matou 9 civis e 16 membros do grupo suicida. O ataque, perpetrado à entrada do aeroporto de Sévaré, causou ainda ferimentos a 62 pessoas, incluindo 2 militares que estão em estado grave. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos condenou hoje o bombardeamento de zonas residenciais no Sudão e os ataques contra os hospitais. O órgão da União Africana manifestou o seu posicionamento uma semana depois do início do conflito entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido no Sudão. Desde o início do conflito, no último sábado, mais de 600 pessoas morreram, ao passo que mais de 3.000 ficaram feridas, segundo dados da Organização Internacional das Migrações. Segundo o Sindicato dos Médicos, pelo menos 13 hospitais foram bombardeados e 70% dos centros de saúde foram desativados. A polícia queniana encontrou 17 mortos em valas comuns nos terrenos pertencentes ao líder da Igreja Internacional de Boas Novas, Paul Mackenzie, que se encontra preso por suspeita de instigar os seus seguidores a jejuar até a morte. Na semana passada, a polícia queniana resgatou 15 membros da mesma igreja que afirmaram que foram instruídos a morrer de fome para poderem conhecer o seu Criador. 4 dos resgatados morreram a caminho do hospital. O líder da igreja, Paul Mackenzie, foi preso depois de uma denúncia que sugeria a existência de outras covas pertencentes a pelo menos 31 dos seus seguidores. O presidente do Brasil, Lula da Silva, disse hoje que não quer agradar a ninguém, se referindo ao conflito que opõe a Rússia à Ucrânia, depois de um encontro com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. Lula, que iniciou uma visita oficial de 5 dias a Portugal, defendeu a necessidade de se encontrar um grupo de pessoas que esteja disposta a falar em paz e não em guerra. A propósito da visita de Lula, alguns cidadãos ucranianos residentes em Portugal protestaram de frente à Embaixada do Brasil em Lisboa. A ação visou demonstrar desagrado pelos recentes pronunciamentos do presidente brasileiro. Lula havia dito que tanto a Rússia como a Ucrânia eram responsáveis pela guerra e disse que os Estados Unidos e a Europa deviam deixar de fornecer armas à Ucrânia. Nos Estados Unidos, várias pessoas manifestaram-se nas ruas de São Francisco para exigir ações que visam fazer face às mudanças climáticas e outras questões ambientais, por ocasião do Dia Mundial da Terra. Prevê-se que em diferentes países do mundo, voluntários plantem árvores, limpem o lixo e peçam aos governos que façam mais para combater as mudanças climáticas, enquanto os cientistas alertam para um clima mais extremo e temperaturas recordes este ano. Está tudo dito por hoje. Boa noite, Kina. Boa continuação. Obrigada, Janete. Bom fim de semana para ti. Depois de uma ligeira redução nos meses de novembro e dezembro e também de janeiro, os preços dos principais produtos da cesta básica voltaram a registrar um aumento. A realidade no dia de hoje não foi diferente. Durante uma ronda efetuada pela rede Girassol, no mercado da Mama Gorda na estalagem e em alguns estabelecimentos comerciais, foi possível verificar o aumento na tabela de preços dos principais produtos da cesta básica, nomeadamente o arroz, massa alimentar, peixe, entre outros. No caso do feijão, estávamos a comprar 450, agora está 550, estamos a vender 650. Aqui na loja, a zinha de 9 mil está 12 mil, a concha estava 7.600, tem loja que está 9.500, 9.400. Está mesmo mal, os preços estão mesmo mal. Está muito caro. Vim fazer a compra, mas não consegui fazer quase nada, porque as coisas estão mesmo preço muito alto. O arroz está caro, a concha que já estava para 7 já subiu de novo, está de novo 9.
não está a dar para nada. Eu tive que fazer sócia de algumas coisas, não deu para comprar as caixas. Entretanto, Figueira Vunda mostra-se agastado porque, segundo ele, tem sido frequente assistir ao aumento dos preços. Temos aqui o carapau de 20 kg que está a custar 30 mil kwanza e eu comprei também uma caixa de corvina de 20 kg que está a custar 33 mil. Epá, eu sou já orar. As coisas estão difíceis. Os preços dos produtos da cesta básica para consumidores e vendedeiras estão longe de atingir as suas expectativas. Entretanto, solicita a intervenção do Estado quanto à fiscalização em alguns estabelecimentos comerciais para que haja redução dos preços. A fiscalização tem que vir no armazém, vendo as coisas como é que estão acontecendo. Pelo menos o negócio baixa e esse mesmo de cesta básica também tem que baixar mesmo, porque quando baixa, nós também nos facilita mais. Nós queremos que os produtos baixem, porque muita gente não tem dinheiro para comprar um saco de arroz. Luanda vai acolher no dia 30 de abril o Festival Internacional de Jazz, que terá como palco a Fortaleza. Mais de 20 músicos devem fazer parte do evento. A icônica voz do norte-americano Bill Wall e Maid Perry e o sopro do brasileiro Leo Gandelman vão estar em destaque nos dias 29 e 30 deste mês, aqui em Luanda, em mais uma edição do International Jazz Day. O festival visa celebrar a paz e a união dos povos. Do cartaz consta ainda o nome do conjunto Diasporando Jazz. São 25 artistas internacionais, entre eles 4 artistas, se não estou em erro, nacionais que fazem a banda vindo da Europa, que é Diasporando Jazz. Nós vamos ter aqui o artista brasileiro renomado Leo Gandelman. Temos depois o conjunto do Dizzy Gillespie, que é um grande conjunto no mundo do jazz, e o Bill Perry, que também é um fenomenal artista de blues. Portanto, isto vai ser uma coisa muito gira, em que nós também vamos ter, desta vez, blues. Num casamento que se espera perfeito e até duradouro, os espectadores poderão não só desfrutar de boa música, mas também de arte visual e plástica. A organização deverá promover um leilão de peças de artistas angolanos, sendo que os valores arrecadados irão contribuir para responder a uma solicitação do Hospital Municipal dos Cajueiros, no Kazenga. Portanto, o artista nacional vai criar, com artistas internacionais, algo que vai ser muito único, porque não se vai voltar a repetir. Para quem é amante da arte, vai ter uma oportunidade única de ter consigo algo que vem num contexto de uma celebração que une algo esplêndido, mas ao mesmo tempo nós queremos algo acionável, e o acionável vai ser criar as condições para que se possa dar resposta ao pedido que foi feito, que nos foi apelado, da Associação da Germinação da cidade de Houston com a cidade de Luanda, de criar condições para que se possa fazer chegar aquilo que foi pedido pelo Hospital Cajueiro. Daquilo que foi a seleção, vamos ter um número a rondar 10 artistas plásticos, porque resultou de uma seleção de obras que nós, na UNAP, temos em exposição permanente e que encaixam-se perfeitamente naquilo que é a atividade que se vai realizar em termos da atividade musical de jazz. O que vai acontecer, segundo a programação, é uma ação de leilão. Neste sábado, foi apresentada em conferência de imprensa a 12ª edição do International Jazz Day. O evento visa assinalar o 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, proclamado pela Unesco na sua Assembleia Geral em Paris, no ano de 2011. A efeméride pretende difundir a liberdade e criatividade artística, promover o diálogo intercultural através de respeito e compreensão, unindo pessoas de todos os cantos do globo. What were the chances we'd be sharing love? E vamos regressar ao bairro Prenda, onde está uma equipa do Girassol Jornal com o Simão João. Por esta altura, provavelmente já haverá algum pronunciamento do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em relação à evacuação que foi feita esta tarde dos moradores do Lote 1, que está em risco de desabamento. Simão, quais são as novidades?
Boa noite uma vez mais, que ainda por esta altura a Comissão do município de Luanda já reuniu com a Comissão de Moradores do edifício número 1 aqui do bairro Prenda, no lote 1, e vamos conversar com um dos membros da Comissão de Moradores para mais desenvolvimento sobre esta matéria. Para já, muito boa noite, está em direto para a TV Girassol, diga como se chama. Hipólito de Carvalho. Hipólito, que garantias é que vocês receberam da Comissão do município de Luanda? De momento nenhuma. A única garantia que nós temos é uma reunião na terça-feira com a administração do município de Luanda, que acabamos de reunir há pouco tempo com a administradora do município, que está aqui a trabalhar. E até lá a equipa estará aqui a fazer os trabalhos de avaliação do estado do edifício para ver o que é que se vai fazer e qual destino se dará aos moradores. Então, na terça-feira, às 16 horas, nós vamos receber, como disse a administradora, uma decisão definitiva da parte da administração municipal de Luanda. Para esta noite, como é que vocês vão fazer? Prontos, cada um vai ter que arranjar-se como poder, porque nós colocamos essa questão à administradora e a administração mostrou-se indisponível sem condições para acolher ou alojar as famílias. Aqueles que tiverem possibilidade vão encontrar caminhos. Preocupa-nos, claro, aqueles que não têm possibilidades de ir para outro lugar. Muito obrigado. Então, aqui um dos membros da Comissão de Moradores do edifício número 1 do bairro Prenda, que nesta noite estarão em casas de seus familiares, e a Comissão Administrativa do município de Luanda vai poder então proceder outros levantamentos sobre o estado de situação deste edifício, Kina. Obrigada, Simão João, pelas tuas informações. Bom regresso à base. Fica a nota, moradores do lote 1 que foram evacuados esta tarde terão de ser abrigados pelos próprios parentes, porque a Comissão da Administrativa de Luanda só vai dar resposta na terça-feira. 4 mortos, desabamentos e inundações de várias casas são os danos provisórios provocados pela chuva que caiu na madrugada desta terça-feira no município de Viana, em Luanda. Sanzala, Caopo, Vila Nova e Vila de Viana foram as mais afetadas, segundo os moradores, que apontam a morte de uma criança na Sanzala. Eu acordei para poder defender a água por portão, mas onde eu fui para defender a água para o portão, a água vem para trás, desaba porque se abre a parede toda e meu bebê acaba de morrer naquele local, o outro ficou com uma raspadura daqui assim. Enquanto ouvíamos vários cidadãos aqui no município de Viana para quem vai ao Luanda Sul devido às inundações, fomos surpreendidos por um afogamento que, segundo os mototaxistas no local, um cidadão caiu naquela vala, conforme mostram as imagens, junto à Igreja Católica, e quase 20 minutos depois de uma ligação, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apareceu no local para então poder resgatar o corpo, conforme mostram as imagens. O jovem ele conhece aqui na rua, a Panvala está comigo aqui na rua. O artigo dele entrou aí dentro, ele queria tirar o artigo dele e descarregou aí. Estão na origem disto vulnerabilidades econômica e social das populações, grau de exposição ao risco que se apresentam às habitações, ocupação desordenada dos ambientes naturais, nomeadamente dos solos, as múltiplas deficiências das infraestruturas urbanas, o fraco nível de organização comunitária, a não observância dos códigos de construção de habitações. E perante este triste quadro, o Executivo angolano lamenta a morte prematura dos nossos concidadãos e manifesta o seu imprescindível apoio aos familiares. O presidente do MPLA recomendou que o seu partido trabalhe na criação de bases sustentáveis que possam corrigir vícios e ambições desmedidas de alguns jovens e prepará-los para que venham a ser governantes do futuro, comprometidos com o país. Jovens aprendem e se adaptam rápido. Só precisam de uma mão condutora que os encoraje, os incentive. Se soubermos trabalhar bem com estes jovens que engrossaram os nossos órgãos de direção, vamos com certeza colher, dentro de algum tempo, os frutos da semente que lançamos nos últimos anos. Trabalhemos todos para garantir que eles venham a ser os governantes do futuro, mas precisamos prepará-los, corrigir vícios e ambições desmedidas,
de dizer-lhes que o único caminho que os leva ao sucesso é o caminho da dedicação ao trabalho. Calou-se para a eternidade Dom Francisco Witte, arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo. Dom Witte acompanhou todo o percurso que culminou com a paz efetiva em Angola. No dia 19 de fevereiro do ano em curso, a comunidade católica e não só foi surpreendida com a triste notícia que dava conta de um acidente de viação quando o prelado vinha de uma missão pastoral na Diocese de Menongue, província de Cuando-Cubango. Católicos, entidades eclesiásticas, políticos e membros da sociedade civil despediram-se nesta quinta-feira de Dom Francisco Witte. Depois de muito tempo, as mais de 100 famílias desalojadas no Zango 3 e 5 voltaram a sorrir pelas boas novas que tanto aguardavam. O motivo tem a ver com as casas que vão beneficiar. Uma decisão tomada pelo Presidente da República, João Lourenço. O despacho emergencial assinado pelo chefe de Estado autoriza a construção de 1.500 habitações sociais destinadas ao realojamento dessas famílias. A notícia levada pela equipa de reportagem do Girassol Jornal pegou a todos de surpresa. Agora, o choro de tristeza e desespero se transformaram em alegria e emoção. Nosso presidente, muito obrigada, agradeço, estou feliz. E onde vai sair isso tudo? Vai ficar vazio, que Deus retribua mais de novo. De louvar, se acontecer, então vamos dar graças a Deus, porque nós já estamos a passar muito mal aqui. Esse bairro nunca foi mexido e ele conhece muito bem este bairro. Estou me sentindo mesmo muito feliz, muito feliz, porque eu agora tenho certeza que a minha vida agora vai andar, vai para frente, porque a minha vida estava aí atrás. Chegamos ao fim da nossa edição de sábado do Girassol Jornal. Vamos desejar a si, que esteve connosco desde o início, um excelente fim de semana, que seja de paz e de sossego. Nós estaremos certamente de regresso na segunda-feira. Boa noite.